preciso gerar conexões. Parece que a gente está sozinho, você não está sozinho. Invista em relacionamento com pessoas que acreditam e falam, querem conversar, são outros apaixonados pela mesma coisa que você é apaixonado. Nossa, isso é como se fosse, se o evento fosse presencial, você ia estar em uma outra atmosfera. Ia ser muito mais dinâmico, muito mais vivo. Por quê? Precisamos sentir calor. Então, todo calor. Precisamos ter contato com pessoas. Prova disso, qual a maior dificuldade na pandemia? Fique em casa. Fica em casa, nada, não aguento mais. Porque você precisa ter contato com pessoas. Você está me ouvindo aqui, é distante. Hoje mais, porque não tem como hoje você ser totalmente físico. Não existe mais negócio totalmente físico. Se a pessoa não entrou no digital ainda, ela tem que correr, porque o negócio dela está perdido. já está atrasado. Então, hoje, o seu negócio tem que ser híbrido, ele tem que ser físico e digital. Tem negócios que são totalmente digitais, mas mesmo assim ele tem que ter uma conexão com o físico. Por quê? Precisa que faz o seguinte, eu acho que o seu cliente ele não pode mexer no seu preço. Quem mexe no seu preço é você. Então, mas está muito caro. Muito caro comparado aqui. Mas esse é o preço disso. Mas você não está comprando isso, você está comprando isso. Você precisa entender que existem objeções do seu cliente que você precisa vencer. Essas objeções são perguntas que precisam ser respondidas antes do fato da compra, de efetuar a compra. Então, quando eu dou o meu preço, mas está muito caro, realmente o serviço é diferenciado. O meu preço não é um dos mais baixos. Então, eu já estou dizendo para o meu cliente, olha, só clientes selecionados fazem esse serviço. Praticamente em vários lugares você vai encontrar personalização de canecas e pessoas vendendo esse tipo de serviço. Por quê? A barreira de acesso para esse tipo de serviço ela é baixa. Esse tipo de serviço basta você comprar a máquina, comprar os insumos, que são as canecas, e você produz e vende. Existem dois pilares chaves de todo o negócio: produção e venda. E existe uma linha entre esses dois pilares, que a gente chama de gestão. Então, tudo que eu produzi, eu produzo para vender. E eu só vendo aquilo que eu produzo. Vendas é o coração. Então, vendas vai puxar a linha de produção. Quanto mais você vender, mais vai motivar a produção. Então, a produção, ela segue o ritmo da venda. Só que eu preciso ter gestão nesse caminho. E o resultado do trabalho. No empreendedorismo, aqui no Brasil, é um dos lugares mais desafiadores para você empreender. Isso é uma verdade. Mas quem tem trabalho, força, vontade, e está disposto a trabalhar, faz dar certo. Não é o que aconteceu com você, e sim o que você fez com o que aconteceu. E Mário Sérgio Cortella ele sempre repete isso de uma forma em suas palestras. Então, não é o que está acontecendo, o que a pandemia trouxe, e sim ela revelou o que sempre já esteve ali, de uma forma que você precisa hoje. Saber o que você deve fazer, mudar, organizar, mexer, deixar de viver. Simplesmente mudar a rota, tá? É desse jeito. Você invista em relacionamento com pessoas que acreditam e falam, querem conversar, são outros apaixonados pela mesma coisa que você é apaixonado. Nossa, isso é como se fosse carvão numa fogueira. Isso fortalece você, isso te anima, isso te dá ânimo, isso te fortalece, isso te joga, te eleva, e aí a gente tem as melhores ideias. Toda essa organização, você acrescentaria alguma coisa, Nicolas? Eu acrescentaria assim, pensando no Instagram e pensando na rotina da mulher que empreende, se você puder focar, assim, poxa, Nicolas, qual que eu devo dar mais prioridade? Prioriza os seus stories. Prioriza os stories, prioriza em pulverizar o que você está fazendo nos stories. E o feed nem tanto. Trabalha o feed de forma quando der, de forma mais pontual. Mas prioriza os seus stories.
Porque é muito mais fácil a pessoa ser alcançada pelos stories do que pelo feed. E o feed, você faz uma coisa mais trabalhada, na hora que você tiver um pouco mais tempo, você se dedica melhor para fazer algo que você queira estar ali organizadinho, bonitinho, que faz sentido para você. Mas se você quer priorizar, quer fazer, prioriza os stories. Ele vai gerar um resultado. O que eu posto? Né? O que eu posso passar para o cliente? E uma coisa que eu sempre passo nas mentorias é três pilares para a produção de um conteúdo. Produção de um post, onde você tem que se comunicar com o seu potencial cliente ou com o seu cliente. Um deles tem que ter um objetivo. A postagem, o que você vai gerar, ela tem que ter um objetivo. Ela tem que ser interessante. E ela tem que ser aplicável. Então, o que eu estou falando tem que ter um objetivo para você. O que eu estou falando tem que ser interessante para você. O que eu estou falando tem que ser aplicável para você na vida e no negócio. Então, se o que eu estou falando tem que ser assim, o que você também vai gerar na sua rede social, não importa qual, tem que seguir esse mesmo princípio. Tem que ter um objetivo, tem que ser interessante para quem vai ouvir, vai buscar aquele conteúdo, aquele tipo de assunto, e tem que ser de fácil aplicação, que a pessoa possa ver e colocar em prática. Então, assim, toda vez que você... O que eu faço? O que eu vou fazer? Responda essas 3 perguntas antes. Qual é o objetivo? É interessante? É de fácil aplicação? Tem como ser aplicável isso? E aí fica muito mais. Hoje mais, né? Porque não tem como hoje você ser totalmente físico. Não existe mais negócio totalmente físico. Se a pessoa não entrou no digital ainda, ela tem que correr, porque o negócio dela está a perigo. Já está atrasado. Então, hoje, o seu negócio tem que ser híbrido. Ele tem que ser físico e digital. Tem negócios que são totalmente digitais, mas mesmo assim ele tem que ter uma conexão com o físico. Por quê? Precisamos sentir calor. Precisamos ter contato com pessoas. Prova disso, qual a maior dificuldade na pandemia? Fica em casa. Fica em casa nada, não aguento mais. Porque você precisa ter contato com pessoas. Você está me ouvindo aqui à distância, mas se o evento fosse presencial, você ia estar em uma outra atmosfera. Ia ser muito mais dinâmico, muito mais vivo. Por quê? Precisamos sentir calor. Então, todo negócio ele é híbrido. Ele é físico e hoje ele é... 80% do sucesso é simplesmente você estar lá, a sua presença. Porque lá, nesse lugar, você vai ter insights, você vai ter network, você vai conhecer pessoas, você vai se conectar com histórias, você vai entender muito mais daquele assunto. Então, só em você estar, você decidir, não, eu vou estar lá, só isso já garante 80% do seu sucesso. E aí eu consigo mudar a precificação. Quando todo mundo está cumprindo a média, o meu preço é esse aqui. E quem compra sabe por que compra. Quem fecha sabe por que fecha. Quem chega ali, tem acesso ali, sabe o porquê. Então é muito por isso, tá? Pelo resultado gerado. Que faz o seguinte, eu acho que o seu cliente ele não pode mexer no seu preço. Quem mexe no seu preço é você. Então, mas está muito caro comparado aqui. Mas isso é o preço disso. Mas você não está comprando isso, você está comprando isso. Você precisa entender que existem objeções do seu cliente que você precisa vencer. Então, essas objeções são perguntas que precisam ser respondidas antes do fato da compra, de efetuar a compra. Então, quando eu dou o meu preço, mas está muito caro, realmente meu serviço é diferenciado. Meu preço não é um dos mais baixos. Então, eu já estou dizendo para o meu cliente, olha, só clientes selecionados fazem esse serviço. O que aconteceu agora? Não, então eu vou fazer. Status, né? A Apple tem muito disso, mas fizesse uma dica, na verdade, de precificação. A gente ouve, por exemplo, na internet, coloca o 7 no finalzinho, né? Porque o 7 tem aquele gatilho lá. Dá alguma dica aí pra gente de precificação desse Natal? Faz um combo, diminui, upsell, cross-sell, como é que faz? Bom, existem várias maneiras de a gente trabalhar. Existem duas
coisas aí muito distintas. Uma é a estratégia para venda, e a estratégia para venda pode ser muito ampla. Eu vou fazer um combo de venda, eu vou fazer uma bonificação de venda, eu vou trabalhar com precificação na venda, tudo são estratégias. Eu vou trabalhar com um acesso, uma facilidade para venda, uma facilidade para pagamento diferenciada. Então, assim, são estratégias. Agora, sobre precificação, e aí você falou sobre a questão do SET, existe uma série de sentidos no que diz respeito sobre os valores. Quando a gente pega um valor, normalmente um valor cheio, né, um número fechado, né, R$2.000, você vai entender que aquele produto é um produto de qualidade. Então, todo produto que é de alto valor, por exemplo, uma Ferrari, uma Lamborghini, um celular da Apple, qualquer coisa nesse sentido, você nunca vai ter um valor quebrado. Você não vai ter centavos, eles são valores cheios, fechados. Tá? Estou falando, mas tem uma loja em tal lugar que está vendendo assim. Ela está vendendo por conta dela, mas se você for na original, tá? Na loja padrão da Apple, você não vai encontrar desse jeito. Tá? Então, o que acontece? Um revendedor é diferente. Mas todo produto que é de alto valor, ele vai ter o seu valor cheio, ele não vai ter o seu valor quebrado. Tá? E aí, quando você começa a quebrar o valor, existem algumas estratégias no que diz respeito à precificação. O 7 sempre dá um sentido de ser barato, 99 sempre dá o sentido de você arredondar para baixo. É quase R$200, você nunca fala que é 199, não, é R$200, 199,99, é 200. Mas você sempre é quase 200. Então isso faz com que a nossa mente processe nesse sentido. Agora, como precificar? Essa é a grande questão. Não é somente botar um número lá. Como é que você chegou nesse número? Existem várias maneiras de você conduzir. Uma das maneiras é você avaliar o mercado e ver como que o seu concorrente ele está cobrando pelo aquele mesmo serviço. Para isso, o serviço, o produto, a qualidade tem que ser idênticas. Se são idênticas, ele cobra X valor. O outro também que é idêntico cobra X valor. Ou seja, existe uma média nesse mercado que é aceitável para eu precificar dessa forma. Então eu tenho que caminhar nessa linha. Então eu posso descer aqui dentro dessa linha, subir 3%, descer 3%, subir 5%, descer 5%, que é uma média aceitável. Isso é uma maneira. Outra maneira de você precificar, para você que está pegando o produto agora e vai vender, o serviço e vai vender. Quanto que você tem de custo aplicável para poder produzir ou entregar esse produto e serviço? E aí você tem que considerar tempo, energia, disponibilidade, logística, o custo para a produção daquele produto, o custo da produção para aquele serviço. Ou seja, eu tenho que avaliar os custos fixos e variáveis para poder, para produzir isso aqui, para poder entregar isso em alto valor, é R$25. Então, eu preciso colocar ali a gente chama lá, por exemplo, na parte de vendas tem uma técnica chamada markup, onde você vai fazer um cálculo ali, vai fazer um estudo disso tudo, e aí vai te dar uma margem. Então você tem uma margem em cima dos R$25, e aí você tem um lucro. Então vamos dizer que fosse R$35, onde você repõe o seu custo, você tem uma margem que pode ter, porque o seu custo, o variável, ele sobe e desce. Prova disso que quem depende às vezes de produtos que está vindo de fora, o dólar subiu, o dólar caiu, isso influencia demais. Então, você tem uma margem e você tem o seu lucro. Tá? Agora, a melhor maneira de precificar é depois que você alcança a autoridade. Quando você gera resultado na vida de outras pessoas. E aí você tem o seu preço. Quando se você fosse hoje fazer uma cirurgia no seu coração, você escolher o fulano que trabalha, que se formou agora no curso online em coração, ou você ia no melhor médico, especialista em coração. Mas Nicolas, ele é um valor absurdo, mas ele é um especialista. Mas eu não tenho. Aí eu tenho uma outra opção aqui, eu tenho esse médico aqui,
ele na verdade ele não é médico, ele é veterinário e ele cuida também de coração, porque ele tem uma paixão por coração, ele sempre tomava aquele chaminho, né, que é aquele Danone que tinha coração, então ele sempre gostou. Ele vai te atender na verdade, ele falou que se for para você, como ele me conhece, ele vai dividir em 2 vezes e faz pela metade do preço. Opa, é isso que eu quero. Então assim, olha o que acontece. Olha a diferença, tá? Esse cara aqui é um especialista. Ele tem uma jornada para ele se tornar especialista. Ele tem situações que ele resolveu e reverteu na vida de pessoas que estão vivas por causa dele. Então assim, ele tem um valor. Ah, mas eu não tenho como pagar isso. Ok, você não tem. Não está para a sua realidade, mas tem gente que tem essa realidade. E ele resolve o problema. Aí o que acontece muitas das vezes? A gente pega aquele outro que vai aparentemente resolver o nosso problema. Ah lá, joguei meu dinheiro fora. Não resolveu nada, só deu problema. Por quê? Ele é um especialista. Mas é isso que ele cobra, ninguém cobra isso. Não, ele está cobrando e ele entende que é valor para o serviço dele. Tá? Resolveu o problema. Resolveu o problema. Agora, ele teve um caminho para chegar lá. Ele não dormiu e acordou desse jeito. Existe um processo. Então, esse nível de precificação, você só é possível quando você vira uma referência, uma autoridade naquela área e você já tem vários cases, vários resultados gerados na vida de pessoas através do seu produto, através do seu serviço, através da sua área de atuação. Tá? Então, assim, essa é a precificação ideal. Ah, Nicolas, eu quero chegar lá. Trabalhe para isso. Você estava falando... Ela é válida, mas como eu vou conduzir isso, a maneira que eu vou conduzir é a chave para isso. Assim também acontece com o brinde. Ah, Nicolas, eu posso dar brinde? Eu posso dar um mimo? Com certeza, quem não gosta de receber um bônus, um brinde, um mimo, todo cliente quer receber. Agora, se você dá, vou pegar, não sei qual é o hashtag desse anel, meu dono que deixou aqui, mas né, aí você pega ali e dá para o cliente um anel. Aí você tem um brinde para você. Só que você dá, você automaticamente você já está desvalorizando isso que você está dando para o cliente. Agora, quando eu começo a trabalhar que isso aqui é uma coisa de alto valor, aí o cliente já me diz, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um brinde que a gente dá para alguns clientes. Ah, eu quero. Olha, esse brinde aqui é somente para o acesso a tal isso, para quem já fez isso, é para o cliente que faz parte da tribo da Leona. Então, assim, existem coisas que você só tem acesso quando você ultrapassa um nível de linha. Agora, quando você dá isso de qualquer forma, de qualquer jeito, ele perde o valor. Por isso que muito já se falou na vida, e você já deve ter escutado, que isso você só dá o valor quando perde. Porque estava fácil demais. A escassez é um problema. Quando você tem pouco de algo que é valioso, ele se torna mais valioso ainda. Então, o brinde é importante, é um mecanismo de fidelização do cliente. Porém, ele tem que ser muito bem conduzido, ele tem que ser desejado. Porque se você pega uma serenata de amor e dá como brinde para o cliente, serenata de amor é um bombom que você compra um saco, vem 25 bombons, é fácil você dar. Agora, se você pega um Ferreiro Rocher e dá de brinde para o cliente, para clientes que fizeram compras acima de X valor, é diferente, porque o Ferreiro Rocher não é só um bombom, é um presente. Entendeu, né, gente? Entendeu, né, Joana? Não adianta eu colocar lá, por exemplo, para quem comprar o combo, né, aí ganha um jantar japonês. Aí a pessoa, eu detesto japonês. Aquele brinde ali pode ser de alto valor, mas para ela não vale nada. Aí eu preferi o chocolate. Aí o que acontece? Você tem que entender o que o seu cliente deseja, o que o seu cliente quer. Então, o meu brinde, ele tem que ser resultado, né, de uma avaliação, de uma pesquisa que o cliente respondeu. Então, por exemplo, foi feita lá a pesquisa NIPS, como é que eu vou pesquisar isso? Interaja com o seu cliente, conheça o seu cliente. Hoje é muito mais fácil pelas redes sociais, você abre uma caixa de pergunta lá nos stories, pergunta para o seu cliente, o que você gostaria de ganhar se você comprasse alguma coisa aqui, tal, na loja X, tal, não sei o que, utilizasse tal coisa. Comece a interagir com o seu cliente, comece a sondar. E aí você vai tirar uma média disso. Poxa, 70% dos meus clientes gostam disso aqui. Então eu vou fazer esse investimento aqui para poder agradecer o meu cliente toda vez que ele, né, caminhar mais uma milha comigo.
para reconhecer, olha, essa parceria é uma parceria de valor, só cheguei aqui por causa de você. Então eu estou reconhecendo meu cliente, estou honrando meu cliente com esse brinde, com esse bônus, com alguma coisa, mas é valioso para ele, tem que ser valioso para ele, senão não faz sentido. A gente nunca vai parar de aprender, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, na verdade. O que acontece? Quando a gente gosta, quando a gente é apaixonado pelo que faz, você tem um prazer em ler sobre, conversar sobre, estar com pessoas que fazem aquilo que você faz ou que têm relação com o que você faz, para que você possa aumentar de tamanho. Então o conhecimento, ele é uma chave, né, para o negócio e para a vida. Existe uma frase muito forte que conhecimento é poder. Eu vou desmistificar essa frase agora, tá? Porque conhecimento é poder para agir. Porque não basta eu também somente ter conhecimento se eu não utilizo e não aplico esse conhecimento em nada na minha vida. Só que a diferença é que você trabalha para você. Você trabalha talvez muito mais, só que você tem prazer no que você está fazendo. Você colhe direto o resultado do que você faz. Prova disso é que às vezes tem pessoas que estão aqui, estão trabalhando aqui, e não vou fazer isso não, isso dá muito trabalho. Mas tem gente que sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos e trabalha em 3, 4 empregos, trabalha muito mais. Por que ele faz isso e parece que não está fazendo? Porque ele vê o resultado do trabalho. No empreendedorismo, aqui no Brasil, é um dos lugares mais desafiadores para você empreender, isso é uma verdade. Mas quem tem trabalho, força e vontade, tá, e está disposto a trabalhar, faz dar certo. Coisas até diferentes. Você tem um curso, são segmentos diferentes, mas todas essas mulheres que você atende, elas, qual a dificuldade assim? Elas têm a mesma dificuldade? Qual a dificuldade hoje, maior dificuldade para poder a mulher estar empreendendo, para começar nessa jornada do empreendedorismo? Porque muitas até querem. Eu tenho uma vontade, eu tenho um dom, eu sei fazer, né, algum artesanato, mas eu não sei como começar, eu tenho medo. Será que é isso? Será que eu falei? Deu spoiler? Não, né? Então,